boa tarde a todos os que nos acompanham aqui diretamente do site Radar Amazônico. Eu me chamo Marusca, sou do Radar e hoje a gente vai entrevistar a advogada doutora Iane Pinheiro. Ela é associada da Associação Brasileira dos Advogados do Amazonas, da Abracrim, e também é advogada criminalista. O motivo da nossa entrevista é pelo fato de que vazou-se, pela imprensa duas matérias jornalísticas, e essas matérias elas tinham o intuito ali de falar que supostamente advogados criminalistas teriam uma relação, uma ligação com facções criminosas. E por sabermos que teria ali algum intuito, alguma relação, algum interesse, o Radar foi apurar e verificamos duas questões importantes. Primeiro, que o processo estava em sigilo de justiça absoluto, E segundo, que o processo foi arquivado desde agosto desse ano, desde agosto de 2023. Então, é importante enfatizar que o próprio DRCO, que é o Departamento de Repressões de Crimes contra Crimes Organizados, pediu o arquivamento desse processo. Então, por falta de provas, o processo teria sido arquivado e aí, com muita curiosidade, a gente veio aqui chamar a advogada para procurar saber mais informações e o caso como um todo. Então, primeiro eu gostaria de te agradecer por ter vindo aqui até o site e te fazer algumas perguntas para a gente buscar entender mais ou menos o que aconteceu e o que vai acontecendo, enfim. Agora vamos perguntar a pergunta que eu acredito que a grande maioria das pessoas gostaria de saber. Qual é a tua relação com o tráfico? Tu tem alguns clientes que são faccionados? Tu tem alguma comunicação entre eles no parlatório? Como é que funciona essa comunicação entre os teus clientes faccionados e você? Marusca, primeiramente, boa tarde. Quero te agradecer pelo espaço, por nos conceder esse direito de resposta para que a nossa profissão jamais fique banalizada dessa forma como foi nesse último fim de semana. Então, desde já te agradeço por conceder esse espaço para que a gente possa falar abertamente sobre o inquérito policial e sobre tais acusações. A minha relação com o tráfico é nenhuma. Eu atuo de forma profissional nos processos com os meus clientes e a minha comunicação com eles tem embasamento na lei, no qual eu devo, por questões éticas, manter total sigilo das informações que me são repassadas. Então, dessa forma, não há nenhuma relação pessoal com algum dos clientes, a não ser profissional. Agora, a segunda pergunta. Em uma das matérias que foi publicada na internet, foi dito, inclusive, que você seria prima, teria relações meio que familiares entre você e uma facção criminosa. Aí eu te pergunto, isso procede? Você é prima de algum traficante, enfim? Marusca, ainda que fosse, as nossas condutas elas merecem e devem ser individualizadas. Dessa forma, eu entendo que foi uma informação completamente equivocada e irresponsável de quem quer que tenha sido divulgado essa informação de que eu tenha parentesco com algum traficante. Alan Barbosa Rolim foi um cliente que muito acreditava no meu trabalho, mas nós não tínhamos nenhum grau de parentesco. Entendi. Ok. Mais uma pergunta. Como essas matérias, no caso, que foram duas, elas te afetaram durante esse final de semana? A você e, enfim, a sua família, o seu trabalho, enfim? Então, na nossa profissão, é o que eu sempre falo para os meus colegas, que é importante demais a gente dominar as nossas emoções e ter inteligência emocional para lidar com os problemas, até porque nós não podemos misturar as emoções dos nossos clientes com as nossas. Então, eu sempre busco me posicionar de forma, como é que eu posso te dizer, lúcida, tranquila e esperando a justiça, que é o que advogado busca todos os dias. Então, quando eu me deparei com tal notícia,
eu pensei primeiramente nos meus familiares e amigos. Entretanto, dentro das minhas crenças, eu pensei logo, o justo não se justifica jamais. Então eu vou aguardar o momento certo de falar, de agir, para que eu não perca justamente o domínio das minhas emoções e faça coisas que ainda não são cabíveis naquele momento. Então eu procurei primeiramente me acalmar e pensar quais seriam os próximos passos. A minha família, os meus amigos reagiram de forma surpresa, até porque sabem muito bem da minha conduta. Inclusive na página teve diversos comentários. 90% das publicações era Sim. Que absurdo, que notícia inverídica, enfim. Sim, então quando esses prints foram chegando, porque eu não fui ler a matéria em si, não fui ler os comentários, mas os prints foram chegando de amigos e tudo mais, então eu fui me tranquilizando e realmente acreditando ainda mais na crença que eu tenho de que o justo não se justifica. Então muitos comentários lá feitos na página foram assim de pessoas que eu não tinha mais nem contato, então naquele momento eu pensei, né, que eu realmente não precisaria ficar me justificando com tamanha injustiça. Então, a minha família, no caso a minha filha, chegou a sofrer uma represália, recebeu mensagem e comentários na publicação dela, perguntando se ela era filha da advogada que trabalhava para o CV. Então, nesse momento eu cheguei a me desesperar um pouco, porque era o que eu mais temia, que isso chegasse aos meus filhos e à minha família de forma direta. Então, eu me desesperei um pouco, mas logo também busquei forças divinas, né? Liguei pro meu pastor, conversei com ele e logo Deus estabeleceu novamente o controle emocional para que eu pudesse somente aguardar o momento certo de falar e de agir. Legal. Agora a gente vai mais uma pergunta. Vamos lá. Em relação ao seu marido, né? Teve essa questão aí da notícia que interligava o seu marido, que é policial civil, a questão da facção e da sua atividade profissional e sua atividade pessoal. E aí eu te pergunto, o seu marido sendo policial civil, isso afetou de alguma forma o trabalho dele? O que aconteceu assim depois dessa matéria? Olha, Marushka, desculpa. A gente sempre trabalhou de forma muito ética. Então, ele sempre fez o trabalho dele e eu sempre fiz o meu. Então, assim como na minha instituição, no meu meio familiar, no meu meio de amigos, todos sabiam da minha conduta, assim foi a Polícia Civil reconheceu que o mesmo faz as suas atividades de forma ética. Uhum. Então, essa informação não foi recebida, não foi abraçada como algo absoluto de que ele realmente estava praticando, até porque foi um grande erro ter colocado uma pessoa em um inquérito, em uma notícia crime, que nada tem a ver. Que eu acredito que se nós estivéssemos praticando algum delito, que fosse publicado em notícias, em inquérito policial, fotos nossas cometendo algum tipo de delito, algum erro, alguma coisa. Não expondo familiares, e não expondo a nossa imagem de forma pessoal. Até porque o meu relacionamento com ele ou quem quer que seja, não deve ser mencionado em ações judiciais, porque a nossa vida pessoal, ela não foi e está longe de ser considerada crime. Nós nos relacionarmos com policiais e com outras pessoas. Então, eu achei bem justo também essa questão da exposição por parte dele. Entretanto, a instituição no qual ele serve não acolheu a denúncia, a exposição. Ok. E quais são as suas considerações agora falando sobre o inquérito policial que foi vazado, sobre o inquérito policial que fala essas acusações contra os advogados criminalistas? Eu acho completamente irresponsável do portal que divulgou essas informações, sabendo que lá tem parecer, tem requerimento da própria autoridade policial pedindo sigilo absoluto sobre as informações e mesmo assim, de forma imprudente e irresponsável, a imprensa divulgou. Uhum. No mais, teve bastante irresponsabilidade no sentido de que a
o processo ele foi arquivado. Sim. Então, a imprensa Inclusive, não... a gente está até aqui passando, gente, tanto a decisão, o pedido, digo, do delegado de Polícia Civil pedindo o sigilo absoluto do processo, tá aqui, ó, pedindo o sigilo absoluto, ou seja, alguém provavelmente de má fé vazou essas informações de um processo que já estava arquivado. Quanto o pedido de arquivamento que aconteceu, como vocês podem ver, dia 24 de agosto de 2023, ou seja, era um processo que não tinha provas e, por inexistência da justa causa, foi pedido o arquivamento desse processo. Então, é isso que a doutora está expondo e ela vai continuar falando sobre esse inquérito para a gente. Então, o inquérito teve início, né, com o pedido da Secretaria de Administração Penitenciária. Dessa forma, não haviam provas ali que pudessem gerar uma ação penal futura. E o próprio delegado, né, os próprios delegados pedem o arquivamento do feito com parecer ministerial em igual posicionamento e assim acolhido pelo juízo dessa comarca. Ok. Então, vamos para as últimas perguntas. Sobre a lista, que juntamente com esse inquérito havia uma lista com 16 advogados que teriam cometido supostamente essas comunicações com os faccionados. Você conhece algum dos advogados dessa lista? Como é que é assim a atuação dessas pessoas, seu relacionamento, enfim? Como é que é a atuação desses advogados? Tu conhece? Se isso afetou eles de alguma forma? Eu conheço grande parte dos advogados, sim, até porque a advocacia criminalista, nós estamos sempre nos deparando dia a dia no fórum, né? Então, há sempre, sim, uma relação ali de amizade com os colegas. Então, conheço a conduta de muitos aí e alguns ficaram extremamente abalados por tal exposição, uma exposição completamente injusta, né? Mas acredito que essa exposição não abalou somente os 16 advogados expostos na lista, mas como toda a classe. Porque a nossa classe ela já costuma ser criminalizada, a gente já tem que lidar com o preconceito dia a dia. Então, toda vez que um advogado é exposto dessa forma, toda a classe também, porque eles acabam querendo desclassificar a nossa atuação na nossa área. Acaba que todos os advogados viram ali criminosos. Sim. Por conta de algum... Sim. Enfim, aí qual seria a maior dificuldade, na tua opinião, sobre a atuação como advogado criminalista? A nossa maior dificuldade hoje mesmo é a questão do preconceito, né? E ainda nos deparamos com matérias dessa forma, completamente irresponsáveis, que não buscam somente demonstrar a verdade, mas denegrir a imagem de toda a classe. Então, a gente já precisa saber lidar com o preconceito no dia a dia e ainda temos que lidar com uma imprensa que deveria passar informações precisas para a sociedade, mas passa informações caluniosas que não acrescentam em nada na nossa profissão. Então, o maior desafio mesmo é enfrentar fugiu a palavra agora. O estigma, né? De que nós, advogados, somos iguais aos clientes nos quais defendemos. Ok. Agora a gente vai à nossa última pergunta. Doutora, qual você acredita que vão ser as medidas judiciais que os advogados que foram alvo, né, dessas duas matérias, qual vão ser as medidas judiciais que vocês vão fazer relacionadas ao caso para tentar diminuir ele? Então, Maruska, nós buscaremos a reparação do dano moral na medida da exposição e eventual responsabilidade criminal da página por divulgação de dados sigilosos e já arquivados. É importante ressaltar que tal inquérito divulgado ele já se encontra arquivado. Ok. Obrigada, viu, doutora Iane? Obrigada a todos os que acompanham a gente e tenham todos uma boa tarde. Obrigada.